Fala galera, eu sou o professor Alexandre, sejam todos e todas bem-vindos ao canal. Não esquece de curtir, se inscrever, comentar, compartilhar com os amigos se você gostar do conteúdo. O ED 2019, primeiro exame de qualificação, questão 31, vamos fazer de duas maneiras diferentes. Bom, como vocês estão vendo a questão, você pausa a questão, dá uma lida, de repente tenta fazer e vem com a gente. É o seguinte, ele te dá uma circunferência de raio 1 no plano cartesiano, e isso nada mais é para a gente do que a circunferência trigonométrica, que vai ser a segunda maneira que a gente vai resolver a questão já já. Um bizu aqui mega importante, mega útil, tá? Então é o seguinte, ele fala que esse arquinho AP vale 120 graus, e ele quer saber as coordenadas do ponto P. Bom, para que tu descobrir as coordenadas do ponto P, tu tem que traçar aqui, ó, uma perpendicular ao eixo X, uma perpendicular ao eixo Y. Perpendicular aqui ao eixo X. Então esse aqui é o valor de X, esse aqui é o valor de Y. E aí eu vou traçar esse raio aqui, ó, que é da origem até o ponto P. E a gente sabe que esse raiozinho aqui vale 1. Por que eu sei que vale 1? Porque a questão me disse, né, que o raio valia 1. Além disso, esse arco AP é 120 graus. Se o arco AP é 120 graus, esse ângulo todo aqui, ó, é um ângulo central. E o ângulo central vale exatamente o arco que ele está enxergando, ou seja, esse arco AP. Como esse cara aqui já é 90, então sobrou para esse pedacinho aqui 30. 90 mais 30, 120. Então a gente está aqui, ó, num triângulo retângulo egípcio, né? 30, 60, 90, hipotenusa vale 1. E eu quero descobrir este tamanho aqui e esse aqui de baixo. Vê se não concorda comigo, que esse tamanho aqui de baixo, na verdade, é igual ao tamanho aqui de cima. Então, olha só. Olha para esse ângulo de 30 graus aqui. Se eu quero descobrir esse cara aqui, que eu vou chamar de x mesmo, x, então seno de 30 é cateto oposto x sobre hipotenusa, que é 1. Então, vamos escrever aqui, ó, seno. Então, eu vou botar de outra corzinha. Seno de 30 é cateto oposto x sobre hipotenusa, que é 1. Então, o x é o próprio seno de 30. Seno de 30, 1 sobre 2. Significa que a coordenada x do ponto P é meio? Não. Por quê? Porque está para a esquerda da origem. Se está para a esquerda da origem, significa que esse tamanho aqui é meio, mas esse cara aqui está posicionado no menos meio. Então, olhando para as coordenadas do ponto P, a gente já tem uma delas, menos meio. E o Y? Bom, o Y é este tamanho aqui, ó. E aí a gente vai fazer, ao invés de seno de 30, a gente vai fazer cosseno de 30. Então, cosseno de 30 é cateto adjacente, ou seja, vou chamar aqui, ó, y sobre a hipotenusa, que a gente viu que vale 1. Então fica lá, y sobre 1. E aí o y é o cosseno de 30, que é o raiz de 3 sobre 2. Ou seja, nós temos aqui no caso que o y vai ser raiz de 3 sobre 2. Pronto. Positivo, por quê? Porque já está para cima, né? Então a coordenada desse ponto aqui é o raiz de 3 sobre 2. E a gente determinou, é isso que a questão queria, as coordenadas do ponto P. Ainda não sai daí, por quê? Porque a dica agora vai ser importante, olha só. Como eu falei no início, a gente pode associar essa circunferência aqui de raio 1, isso é o círculo trigonométrico. Então, aqui que antes era o eixo X, lembra? A gente pode dizer que é o eixo dos cossenos. Aqui que é o eixo Y, a gente pode dizer que é o eixo dos senos. E aí, essa associação vai ser importante pra gente, a gente vem pra cá, pro círculo trigonométrico. Já coloquei os ângulos pra gente, 0, 90, 180, 270, 360. Se colocar o raio, é a circunferência de raio 1, então orientando 1 menos 1, 1 lá em cima, menos 1 cá embaixo. E aí é o seguinte,
Qual é o bizu? Eu vou mostrar para você como é que tu pega um ângulo em qualquer quadrante e leva para o primeiro quadrante. Você vê qual é o correspondente de maneira muito simples. Como é que tu faz? Faz assim. F, P, F. O que significa o F e o P? O F é o quanto falta e o P é quanto passou. Como assim? Quanto falta para 180, quanto passou de 180, quanto falta para 360. Ainda não entendi, vai entender agora, olha só. Por exemplo, quanto será que vale o seno de, sei lá, 150? 150 eu estou no segundo quadrante, aliás, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Sendo 150, segundo quadrante, quanto falta? Quanto falta de 150 para chegar a 180? Falta 30, né? Então esse cara aqui é a mesma coisa que o seno de quem? De 30. Qual cuidado tem que tomar? Tu tem que tomar um cuidadozinho com o sinal. Como assim? O seno no segundo quadrante ele é positivo, então isso aqui vai estar correto do jeito que está. Mas como é que eu vejo essa questão do sinal? Lembra que a gente associou cosseno com eixo x? Aliás, né? Cosseno é sempre o eixo horizontal deitado com o sono, é horrível, né? Mas faz lembrar. E o eixo vertical é o seno sem sono, que você vai associar com y, tá? Agora, o eixo x ele não é positivo para a direita? Então o cosseno ele é positivo para a direita, no primeiro e no quarto. E vai ser negativo para a esquerda, no segundo e no terceiro. O y não é positivo para cima? Então o seno ele é positivo no primeiro e no segundo. E é negativo no terceiro e no quarto. Outro exemplo aqui, se eu pegasse, por exemplo, cosseno de 240. Quem é o correspondente a esse 240? 240 está no segundo quadrante, aliás, no terceiro quadrante, entre 180 e 270. Então é quanto passou. Quanto passou de quem? De 180. 240 passou de 180 a 60. Então o 240 corresponde ao de 60 graus. Só que aí tem que tomar o cuidado. No terceiro quadrante, o cosseno, ó, ele é negativo. Então você tem que carregar o sinalzinho. Tranquilo? Beleza? O que seria útil nessa questão? A gente poderia fazer a questão assim. E como isso aqui é a circunferência trigonométrica, esse ponto P aqui é como se fosse o arquinho de 120. Então eu tenho que calcular o valor de seno de 120 aqui no eixo Y e cosseno de 120 no eixo X. E aí seno de 120, vamos colocar mais aqui também, ó, seno de 120, segundo quadrante, é quanto falta? Quanto falta para 180? Seno de 60. Que foi o que a gente fez, ó. Que é o cosseno de 30 que é igual, mas seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2, está aqui, ó. Agora, o cosseno de 120 é igual a de 60 também, só que é cosseno, com um pequeno detalhe, né? No segundo quadrante, o cosseno ele é negativo. Então aqui, ó, carrega o sinalzinho de menos. E aí, cosseno de 60 vale meio. Com esse menos meio já saiu direto. Já sai lá, menos meio e raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima. Um abraço.